Oi. Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Ricardo e o Cláudio vão cantar a música do nosso mentor, o Marcos Germano, para a gente preparar o ambiente. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Pai eterno, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito simples e fundamental, mas em seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Pai Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Pai Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a alma? Palavra de Jesus, que está em Marcos, no capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar os valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada de almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta embaraçar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e a que fim se propõe em suas atividades na Terra. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence
e perderes a ti mesmo, indefinitivamente, a vida imortal. Então, meus irmãos, a nossa mensagem, nós sempre, volta e meia, a gente tem essa mensagem de reflexão ao apego excessivo às coisas materiais, à busca incessante e prioritária de conquistas materiais. Como bem a mensagem nos trouxe, Jesus não disse que o homem não poderia possuir bens. Jesus não considerou isso fosse um pecado. Mas o que a gente tem hoje de orientação e vasta orientação dos nossos amigos espirituais é que o que a gente vai levar são as nossas conquistas morais, aqueles corações que nós aquecemos, aquele ombro que a gente cedeu, um ouvido, um abraço, uma palavra, uma ajuda, um alimento. São as boas obras, a caridade que nós fizemos enquanto estamos aqui. O patrimônio ele é importante, é bom ter conforto, é bom ter os proveitos da vida, mas não pode ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é conquistar as virtudes para a gente alcançar a condição de espírito perfeito. Não é fácil, todos sabemos, mas devemos nos esforçar cada dia um pouco, para quando a gente retornar para a pátria espiritual, a gente ter cumprido a nossa missão, ou parte dela, pelo menos. Que a gente possa olhar para trás e falar, bom, poderia ter feito mais, poderia ter me tornado melhor, mas fiz alguma coisa, fiz dentro daquilo que foi possível para mim naquela condição. Então, meus irmãos, que a gente leve para a nossa vida lá fora, com os nossos desafios, um pouco dessa mensagem, porque nós vamos desencarnar e tudo de patrimônio que nós temos vai ficar para Ele. Vamos agora elevar o pensamento a Deus e, em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela misericórdia de mais um dia, pela oportunidade de estarmos vivendo mais um dia. Muitas vezes sofrido, muitas vezes muito tristes, mas Deus nos permitiu superar. E fez mais ainda, abriu essas portas para que nós recebêssemos aqui o ensinamento como uma escola que essa casa é, e recebêssemos o tratamento das nossas enfermidades físicas e espirituais. Obrigado, Pai, por esse momento na sua casa. Obrigado, Jesus, o mestre dos mestres e o médico dos médicos. Obrigado, Padre Germano, e toda a falange de trabalhadores espirituais desta casa, que nós ainda não enxergamos com os olhos da carne, mas que trabalham com todo o amor do mundo, em benefício de todos nós, encarnados e desencarnados. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa intuir, possa inspirar o nosso querido irmão Edilson, que fará uso da palavra, para que ele traga para nós um pouco daquilo que nós precisamos ouvir e aprender. E assim, Pai, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião. E quero agradecer em nome do Aprendidos do Bem a presença do nosso irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Sinta-se em casa, a casa é sua. Obrigado. Eu é que agradeço, é uma felicidade muito grande, né, de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite, né, quando eu recebi o convite. É mais um trabalho, né, Dona Giovana, né, ela me ligou e me passou a informação e eu fiquei assim realmente radiante quando ela me disse o nome da casa, né, Aprendizes do Bem. Nós todos somos aprendizes do bem, né? Estamos aqui justamente para, em conjunto, aprender alguma coisa a mais a cada dia, né? E eu vim hoje aqui fazer um trabalho com vocês para falar sobre um pouquinho, né? Porque para falar sobre as obras de Leon Denis, não seria em 1 hora ou 50 minutos que eu vou conseguir falar, né? Seria assim uma ilusão muito grande se eu achasse que vinha falar sobre toda
a obra dele. Eu vim trazer os fatos mais marcantes, né, que eu acho que realmente eu deveria passar para vocês, e eu vou iniciar o nosso estudo da noite lendo o prefácio desse livro aqui, que eu achei muito bonito o prefácio, e eu achei que valeria a pena nós fazermos essa reflexão sobre essa página aqui. Esse livro é a biografia dele, né, foi feito por Gaston Luce, ele foi um amigo íntimo de Leon Denis, um grande trabalhador também da doutrina espírita, né, que a gente sabe que a obra de Leon Denis foi uma obra grandiosa, né? Uma obra que ele passou uma vida inteira na defesa do espiritismo, numa época em que as pessoas, na maior parte, né, eram espiritualistas, e chega a doutrina espírita com uma nova doutrina ali em cima, e muitos contratores, né, muitas pessoas querendo realmente derrubar a doutrina. E ele, com uma garra muito grande, com uma oratória imensa, ele veio e defendeu o tempo todo, durante toda a sua vida, a doutrina espírita. Então, a primeira página aqui, esse prefácio, ela nos diz o seguinte, antes de eu entrar no estudo propriamente dito, eu vou só dar uma lidinha aqui, pequenininha a página. Prefácio da primeira edição. A CELD tem a satisfação de trazer ao público o livro Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Foi um título que ele recebeu, né, assim, muito, como é que eu diria, muito oportuno, né, porque ele realmente, por tudo que ele fez, foi um título realmente que ele merecia ter recebido. E tem até alguns biógrafos, né, que fazem uma referência muito grande, né, sobre ele e Kardec, né, que existe um fato bem interessante entre o nome deles, né, estou vendo que algumas pessoas aqui já leram, já viram também, que o Hippolyte Leon Denisard Rivaio, né, e o outro é Leon Denis, quer dizer, nos dois tem o Leon, né, pode ser uma casualidade ou não, mas pode realmente ter vindo ali, né, como o mestre e o apóstolo, né. Kardec, ele veio através dos espíritos, ele codificou a doutrina, né, os espíritos trouxeram para ele todas as perguntas que ele fazia, né, e Leon Denis veio após, né, justamente para poder fazer a propagação, a divulgação da doutrina, né, que já estava sendo feita por Kardec, mas quando Kardec parte, ele fica e dá continuidade na obra. Então, nos diz mais ou menos assim: sua vida, sua obra, de Gaston Luce, companheiro de difusão da doutrina e amigo pessoal de Leon Denis. Com seus exemplos de comportamento ante a vida e principalmente diante do movimento espírita vigente na ocasião, Leon Denis não pôde ficar longe do conhecimento de seus atuais leitores, daqueles que amam suas preciosas, qual positivas obras doutrinárias. Eu acho que no momento que a gente pega o livro do Leon Denis para ler, fica difícil de nós pararmos pelo meio do caminho, porque ela é tão assim empolgante, você consegue ver tantas coisas ali, e a maneira também conforme ele traz a escrita, né? É uma escrita simples, né? Não é nada rebuscado, e ele traz com tanta firmeza, com tanta lucidez, que a gente fica realmente muito empolgado diante de uma obra dele, e não dá para parar pelo meio do caminho. A gente não consegue. Eu já tinha lido, e quando eu resolvi falar sobre ele aqui hoje, eu voltei a ler tudo de novo, e eu já vi que o livro já estava todo marcado. Mas eu falei, gente, mas que livro tão bonito! Por que eu li só uma vez? Por que eu não peguei, estudei mais? Porque realmente é uma obra muito linda. Leon Denis, trabalhador com várias facetas, né? Foi principalmente um grande divulgador e utilizava a oratória e também o livro na sua tarefa de divulgação. Ele teve muitas obras e ele, na Europa, ele fazia muitos discursos, né? E ele sempre levava uma obra ou alguma coisa para falar. E, normalmente, as palestras, os congressos que ele ia, ele não levava nada por escrito, só que hoje cheio de papel. Ele não, ele fazia tudo de improviso. Ele tinha realmente uma facilidade muito grande de falar, né? O que encantava a todos. A divulgação. Convocou inúmeras pessoas para o estudo e prática doutrinária, consolidou o conhecimento de muitos que iam ouvir por simples prazer, uma voz sagrada ao bem conforme ditames da doutrina espírita. Ele era aquela pessoa que ele não guardava para ele o conhecimento, ele fazia questão de divulgar, ele fazia questão realmente de instruir, né? De passar tudo aquilo que ele vinha adquirindo através. Ele não teve muitas condições de estudo, nós vamos ver depois, né? Teve uma vida muito precária em questões financeiras,
mas a si mesmo ele tinha uma verdadeira loucura pelos livros. Diz que ele não perdia tempo, né? O tempo para ele era muito valioso. Nós, muitas das vezes, saímos, né? Vamos no shopping para ver roupa, para ver um sapato. Ele não. Ele ia quando ele ia ver algum livro, quando tinha um título novo sendo lançado, e que ele, dentro das possibilidades dele, quando havia condições, ele adquiria o livro. Ensinou a muitos, mesmo os homens rudes, como os mineiros de Valões. Isso foi uma palestra que ele foi fazer, e quando chegou lá, era realmente os mineiros de uma mineradora, e ele, da mesma maneira, ele fez toda a palestra, com toda a empolgação, com todo o discernimento, com todo o amor que era muito próprio dele. Eles faltavam... desejavam crer, mas não conseguiam, justamente porque lhes faltava alguém que lhe dissesse com clareza e segurança, e ao mesmo tempo com simplicidade, as verdades espíritas, que por um lado consolam, por outro lado dão a certeza de uma outra vida, no mais além, vida que nos espera a todos. Não fora ele considerado um professor de confiança, quer dizer, ele falava a todos, né, através de uma vida futura que nós temos, né? Todos nós já sabemos, né, nós que somos da doutrina espírita, que aqui é uma passagem, né? A matéria aqui é uma passagem. Aqui nós não vamos levar nada do que material, o que nós viemos a querer possuir. Como disse a abertura, né? Justamente mais ou menos por aí, né? Que nós se encarregamos muito de querer tudo que precisamos ter aqui e esquecemos que a nossa vida realmente não é isso aqui. A nossa vida é a vida espiritual, que nós somos espíritos imortais, e que é para lá realmente que nós temos que pensar no espírito, pensar nas obras que podemos realmente construir aqui, para poder, quando chegarmos do outro lado, encontrar um caminho melhor para ser seguido lá, né? Já chegar com uma certa instrução. O livro, seu trabalho junto aos que com ele se consagraram ao Espiritismo, foi uma beleza sem par. Leon Denis lutou, fez despertar zelos e confiança, deu tudo de si pela causa espírita. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a infância dele, tá? Ele nasceu em Tours, na cidade de Tours, né, numa pequena aldeia de Lorena, né? De lá também a pessoa que fez essa biografia dele, que diz que veio também de Joana d'Arc, né? Ela também era de Lorena, e de uma família muito pobre, que ele normalmente já deve ter vindo dentro daquela situação ali, que era para ele sentir o que as pessoas mais humildes sentem em relação à vida, porque é muito fácil, né, a gente ver uma pessoa com uma família com grandes condições financeiras, né? E você vê uma pessoa que às vezes não tem nada para se sustentar ou para se alimentar. E era para aquelas pessoas, era para a plebe que normalmente ele falava e que ele mais gostava e que ele mais levava o trabalho dele. Então, foi dessas condições que ele veio ao mundo. O pai era o senhor Joseph Diniz, a mãe era a senhora Ana Carolina Diniz. Eles se casaram no ano de 1845, e em 1846, 1º de janeiro de 1846, já nascia o pequeno Loreno. O ano velho saía e o ano novo chegava, já com a apresentação, a mãe apresentando o menino ao mundo, né? O nosso querido Leon Denis, muito interessante, e diz que perto da casa onde eles moravam, a casa paterna, tinha um riacho, né, um regato, que ia parar no açudes, e ali era comum a gente ver os patos enfileirados nadando. E quando ele conseguia estar longe dos cuidados do pai ou da mãe, era normal se ver ele ali nadando junto com os patos, porque ele, desde muito pequeno, ele já se ligou à natureza, ele já viu que realmente a natureza era algo muito importante. Ele tomava conta de tudo. Quando ele ia num lugar, ele queria ver as matas, queria ver as obras, queria ver as casas. O todo para ele era o que realmente se fazia necessário ser visto. E também outro interessante nesse ponto aí também, que diz que quando ele tinha 7, 8 anos, era muito constante se ver ele e o avô andando quilômetros para chegar no bosque próximo à cidade onde eles moravam, e que ali os dois iriam caçar com arapucas, né? E se via os dois caçadores normalmente debaixo das árvores, debaixo da folhagem, conversando por horas.
Quer dizer, então era uma interação muito grande, essa primeira etapa que ele passou ali entre ele, o avô, a mãe, o pai, nessa época ali. O pai, ele era uma pessoa assim, meio inconstante em relação ao trabalho, mas não era uma pessoa, não era um homem destituído de, como é que eu diria, de valores, muito pelo contrário. Ele, qualquer trabalho para ele era trabalho, inclusive ele foi visto diversas vezes trabalhando em Tours como bombeiro, ele era como major do bombeiro, do corpo de bombeiro, e ali ele teve muita oportunidade de mostrar a coragem dele, não só a coragem, como também a possibilidade que ele tinha de discernimento, de resolver determinadas situações, porque se hoje em dia nós vemos aí os bombeiros trabalhando, né, e achando que qual lindo, né, qual essencial é o trabalho deles, né, com toda a tecnologia que eles têm, imagina naquela época uma pessoa trabalhar no corpo de bombeiro, como seria esse tipo de trabalho ali, né? Então ele tinha essa dificuldade de se engajar realmente no trabalho, mas em compensação, qualquer trabalho para ele era trabalho. E na época que eles casaram, a França estava passando por uma crise assim muito grande, né, na construção civil. E ele era justamente oficial, ele era o primeiro oficial em pedreiro. A senhora Anne vem de uma família de camponeses e ele vem de uma família de artesãos, esse que era o meu, levei até um susto, de artesãos, e ele era primeiro oficial em pedreiro. Então, como não tinha trabalho, olha só a situação dessa família, casados de pouco, eles resolvem constituir família justamente numa ocasião em que na profissão do esposo não tinha lugar para trabalhar. Então ele começa a expandir o trabalho dele, trabalhando como empreiteiro, e ali o garoto já tinha quase 9 anos, eles vão para Estrasburgo, né, que é uma outra cidade um pouquinho mais longe, ficava a primeira que ele morava, quando eles ainda eram ainda em Tours, ficava ao nordeste da França, lá já era o leste. Aí imagina só, mais dinheiro, mais despesa com mudança, a família já naquelas condições que pouco tinha, fazendo toda essa movimentação, ficava realmente muito difícil. Mas eles vão para lá e ele trabalha por um tempo ainda numa escola, numa igreja, e a construção dessa igreja foi a última obra que ele fez como pedreiro. Tinha uma promessa que ele ia conseguir um emprego na Casa da Moeda, e lá ele vai trabalhar na Casa da Moeda. Mas depois de um tempo, ele recebe um outro convite para ir trabalhar numa outra cidade e ele torna-se mudar. Por aí a gente vai vendo que ele tinha esse espírito de mudança, né? Ele não se apegava muito ao trabalho. Ele vai para a Casa da Moeda, mas já vai para uma outra cidade. Lá diz que o menino teve até condições de estudar um pouco. A mãe já tinha ensinado as primeiras letras para eles, ensinado ele a contar, e ele vai para a escola do professor Hans. Mas disse que a escola era uma escola, os alunos eram muito bulhentos, eram assim, muito agressivos, em função de um ódio que existia entre, um ódio já de séculos, porque ali viviam os germanos e viviam os gauleses. Eram pessoas de cidades diferentes, de origens diferentes, vivendo na mesma região da França. E que aquilo ali causava uma certa indisposição e que aquilo ali foi causando um ódio entre as crianças. E que, normalmente, quando ele não estava aos olhos do professor Hans, eles ou estavam trocando ofensas ou então as pedradas uns com os outros. E é quando a pessoa que fez a biografia nos diz que ele teve muita oportunidade até de se corromper em função do grupo social em que ele se vê envolvido. Mas ele, com o espírito que ele veio, com a consciência que ele tinha, da missão que ele tinha, ele não iria se corromper e ele continua seguindo normalmente a vida dele. Mas o estudo, né, que ele era uma pessoa que tinha uma força muito grande, uma vontade muito grande de estudar, isso ele quase não conseguia em função dessa mudança do pai. O pai passa por mais uns 3 ou 4 empregos e vai acabar no final trabalhando. Não, ele volta para uma outra Casa da Moeda. Nessa Casa da Moeda, ele foi trabalhar como lapidador de moedas. E para poder melhorar o salário, o menino era obrigado a ir com ele, para poder ajudar, porque qualquer moeda que a criança conseguisse lapidar, já daria uma melhorada do salário dele. E era normal se ver as mãos da criança manchadas de sangue ao retorno para casa.
em função daquele trabalho, que era um trabalho muito difícil de se fazer. Mas ele nunca reclamou disso. Ele nunca reclamou, sempre trabalhou junto com o pai, e na maior parte dos trabalhos ele sempre acompanhava o pai. No final, o pai consegue um trabalho na Ferrovia do Sul, depois passa por mais 2 ferrovias, depois ele consegue se assentar em Tours de novo, ele retorna para a cidade onde eles foram, mas já estava numa época já de aposentadoria. Os pais já estavam idosos, e nessa época aí, Leon Denis já se via não só encarregado das suas expensas, né, do que ele tinha que trabalhar para sustentar ele mesmo, ainda se via assim, nas condições de ter que ajudar o pai, que já estavam idosos, e que realmente a situação era muito precária. Mas diz que ele, mesmo com toda essa dificuldade, ele nunca parou de estudar. E o estudo dele veio mesmo da vida, né? A escola maior dele foi a escola da vida. Mas ele primeiro passou pelas ciências humanas, ele gostava muito de estudar, e tanto que se pode dizer que Leon Denis ele foi um humanista, um sociólogo, né? E tem uma história até interessante, que ele, no primeiro emprego que ele conseguiu, numa loja dos irmãos Teófilos, acredito eu, da maçonaria, porque ele foi maçom durante muito tempo, ele, passando numa loja, ele viu alguns livros e resolveu comprar, mas ele não tinha condições, então ele comprou um cofre e começou a colocar aquele dinheirinho todo mês, porque ele ficava meio receoso de falar para a família que ele estava juntando dinheiro para comprar aqueles livros, com tantas outras coisas para comprar, e ele guardando dinheiro para o livro. E a mãe, sem saber o porquê que ele queria guardar aquele dinheiro, vai lá e pega o dinheiro e gasta nas necessidades da casa. Mas que ele ficou muito triste, mas ele nunca deixou que a mãe percebesse essa tristeza ou falou dessa tristeza com a mãe, para ver que espírito, né? Muito lindo, realmente. E tem outros casos sobre ele, né? Ele, depois ele foi trabalhar numa fábrica de couro, mas só que nesse ínterim aí acontece uma situação muito interessante. Quando ele sai, como eu disse, né, ele não saía para ver roupa, ele não saía dessa coisa, ele ia para ver livro. E ele passa numa loja e vê um livro que chama muita atenção dele, que era o livro dos Espíritos, que estava sendo lançado em 1857 por Allan Kardec. Então eu vou ler aqui ao pé da letra, que é para mim não perder nada, porque eu achei tão interessante o que o livro nos traz, que eu acho que se eu falar, de repente eu vou omitir alguma coisa, então eu vou dar uma lida aqui, porque quando nós falamos, normalmente alguma coisa a gente deixa de lado, né? Então vamos lá. Providencial encontro. Não, certo dia, tinha 18 anos, o acaso que por vezes trabalha bem, chamou sua atenção para um livro de título inusitado e perturbador. Era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Providencial encontro. Adquiri o livro, disse ele, e lhe assimilei o conteúdo. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Eu já li o Livro dos Espíritos, eu não estou querendo aqui me comparar a ele, por favor. Eu já li o Livro dos Espíritos umas 4 vezes, já fiz os 2 estudos numa casa, e toda vez que eu leio, ainda encontro uma montoeira de coisa que eu não entendi na primeira vez para ser estudada. Agora, então, eu vou repetir o que aconteceu quando ele leu pela primeira vez, para a gente ter uma noção de quem nós estamos falando. Encontrei nele uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Minha convicção se firmou. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Estou com 73 anos, tenho tanta dúvida. Aí eu fico assim. O instrutor acabava de encontrar seu discípulo. Cabe aqui um episódio engraçado que vale a pena relatar, porque é revelador da perfeita sintonia do pensamento que havia entre a senhora Denis e o seu filho. Damos a ele a palavra. Li o livro com avidez escondido da minha mãe. Ele leu o livro escondido da mãe, que controlava desconfiada minhas leituras. Ela havia descoberto o meu esconderijo e, por sua vez, lia essa obra na minha ausência, porque a mãe dele já era espírita. E acrescenta, ela se convenceu, como eu, da beleza e da grandeza dessa revelação. Quer dizer, aqui
porque eu não vou poder falar, não vai dar tempo de eu falar de todos dos congressos que ele participava, né? Mas se nós tivéssemos tempo, eu acredito que a maior parte das pessoas já devem ter lido esse livro aqui, nós vamos ver que ele não chegava ou não saía de cidade nenhuma para fazer uma palestra ou para fazer um congresso, sem antes mandar uma carta para a mãe. Para a gente ver a conexão que existia entre os dois. E também, quando ele voltava, ele fazia questão, diante do retorno, ele participar a ela, como é que foi, o que aconteceu durante todo aquele trabalho dele. Acho muito bonito, muito lindo tudo isso, essa conexão entre filho e mãe, porque realmente, apesar que a mãe, né, sempre tem uma conexão muito maior com os filhos realmente. Mas aí, a outra situação que eu ia falar, que aconteceu quando ele completou 18 anos, é que ele consegue esse emprego nessa fábrica de couro, um trabalho também que não era muito fácil, eu não sei como era feito, mas diz que tinha uma madeira que ele fazia para trabalhar com couro, quer dizer, devia ser um trabalho árduo também, e sem falar em todos aqueles congressos que ele participava, em todos aqueles estudos que ele fazia por toda a Europa, né? Porque ele não parava, ele estava sempre em defesa do espiritismo, ou então levando a doutrina a alguém, e além disso, ainda trabalhava nessa loja. E nessa loja, ele teve a oportunidade de viajar por alguns países, né? E conhecer hábitos, conhecer costumes de outros povos, né? Mas aí ele vem a perceber que tudo aquilo que ele conheceu, aquele verniz intelectual que ele ganhou com esses conhecimentos, que para o espírito realmente não fazia grande diferença, porque em qualquer latitude que o espírito está, as necessidades são sempre as mesmas, né? Nós estamos aqui justamente para fazer essa reforma que tanto necessitamos, para que um dia a gente possa realmente ter esse encontro com Deus, né? Vamos dizer assim, né? Mas do outro lado, né? Sabemos que talvez não estejamos totalmente aptos ainda a estar diretamente com ele, mas numa situação bem melhor com os emissários dele lá para nos receber. Então, o maior labor nosso que nós temos aqui na Terra, eu acho que é justamente em cima do amor e da caridade, né? Tem uma música, eles que são cantores devem conhecer, que é As Bem-aventuranças, que diz que sem um labor chamado caridade, bem-aventuranças não virão. Então, realmente, sem esse trabalho, não vamos ter boas aventuranças, né? Não vamos poder ser felizes. E o que nós estamos justamente procurando aqui é o quê? A felicidade. Quando num dia de terça-feira nós nos reunimos num ponto de luz como esse aqui, numa casa cheia de amor, cheia de ternura, que recebe as pessoas com carinho que eu, quando cheguei aqui hoje, fui recebido. O que nós estamos procurando? Felicidade, não é? Ninguém vem aqui a não ser para procurar a felicidade. Então, ele notou que, mesmo com todo esse verniz, o maior trabalho do espírito é justamente essa reforma íntima que nós temos que fazer. Então, além de todo esse trabalho que ele tinha, da divulgação da doutrina, ele participou de alguns congressos espíritas. Teve um congresso em 1839, foi o primeiro congresso que ele participou. Era um congresso espiritualista, né, porque foram 6 congressos ao todo. 3 congressos espíritas e 3 congressos espiritualistas. Ali tinha o pessoal da Rosa Cruz, tinha os sofistas, pessoas de outras correntes doutrinárias que ali se encontravam justamente para discutir cada um a sua crença, vamos dizer dessa maneira assim. Mas o congresso que chama mais atenção realmente, e que é um congresso que também foi o último que ele participou, né, foi em 1925, porque ele vem a desencarnar 2 anos depois do congresso. Então aí tem uns fatos também bem interessantes, né, pelo menos pelo que eu li aqui sobre esse congresso, que ele já se encontrava numa idade muito avançada, né, ele já estava com 80 anos e já não estava mais conseguindo ver direito, via vultos, já tinha aprendido o braille, usava uma régua para poder marcar a margem do caderno, porque ficava difícil, então para ele continuar no trabalho, e também ele tinha uma secretária que era o braço direito dele, que o ajudou muito para que ele conseguisse também terminar a obra dele realmente, e ele ficou em dúvida se ele iria ou não ao congresso. E aí ele resolveu se reunir com alguns amigos para saber o que eles achavam.
Ali estava Gabriel Delany, Janeia, Conan Doyle, e eles optaram que ele deveria, sim, disse para ele que ele tinha que ir ao Congresso. Mas aí, assim mesmo, ele resolve fazer uma reunião íntima para saber o que os espíritos que o ajudavam, que coordenavam o trabalho dele, o que eles achavam. E ali compareceu o espírito de Joana d'Arc, Jerônimo de Praga, também compareceu um espírito azul, que diz que ele tinha uma irradiação azul tão grande que quando ele chegava num determinado lugar, a sala ficava envolvida daquele azul ali e todo mundo percebia. E eles também disseram que ele deveria participar. Deram também, como é que se diz? Disseram para ele que ele tinha que participar. Mas aí ele, ainda meio resoluto, ele disse que se ele não fosse, Camille de Flammarion representaria ele muito bem no Congresso. E nessa ocasião, aí um médium recebe uma informação de um espírito que Camille de Flammarion não iria participar do Congresso. Aí fica todo mundo assustado, inclusive o Leon Denis, mas como? O que ele está querendo dizer? Aí o médium só repete através dos espíritos que ele não vai comparecer. Ele não vai comparecer. E realmente, 3 meses antes do Congresso, eles recebem a notícia que Camille de Flammarion tinha desencarnado. Realmente ele não participou do Congresso, porque ele desencarnou antes, e essa foi a comunicação que eles receberam de antemão a respeito do Congresso. Então, eu acho realmente muito marcante, né? Porque Leon Denis ele vem a desencarnar 2 anos depois desse Congresso. Eu esqueci agora o nome da outra pessoa, que também foi um grande vulto dentro do Espiritismo, mas eu vou lembrar, que desencarnou também 1 ano depois, mas que, quando perguntaram a ele o que ele achou do Congresso, ele disse que o Congresso realmente foi excelente, muitas luzes, e que ele estava muito feliz de ter participado do Congresso. Ele tinha um amor muito grande pelos espíritas brasileiros. Inclusive, ele menciona no livro Brasil, Pátria, como é que é? Brasil, Coração do Mundo, né? Pátria do Evangélico, né? Ele faz uma menção ali sobre os livros, sobre as revistas, sobre os jornais que a FEB fazia naquela época. E aqui tem um pequeno, quando ele sabe da morte do Dr. Bezerra de Menezes, ele manda uma mensagem, né, para os espíritas brasileiros. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Aí ele diz o seguinte: Leon Denis permaneceu encarnado por mais algum tempo como uma figura exponencial do espiritismo mundial, atraindo admiradores de todos os continentes. Ostentava um carinho especial pelos espíritas brasileiros, chegando a ser presidente honorário da Federação Espírita Brasileira e seu delegado no Congresso de 1925. Em sua obra Depois da Morte, refere-se ao desenvolvimento do espiritismo no Brasil, enfatizando os centros e revistas espíritas e os esforços dedicados da divulgação da doutrina. Ao saber da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, enviou delicada mensagem à FEB, manifestando seus sentimentos. Quando um tal homem desaparece, é uma perda não só para o Brasil, mas para os espíritos do mundo inteiro. E escreveu: conselheiro, guia, protetor dos pobres, amaram-nos a criança, privadas de tudo e por ele tirada dos porões sombrios e infectos e dirigida para os colégios que fundara. Amou a mulher pobre, a mãe miserável, sobretudo essa grande heroína, porque nos seus ensinamentos e apoio paternal encontrava um nelitivo sagrado para a vida. Esse era Leon Denis, um filósofo e escritor, mas não apenas um cérebro frio. Ao contrário, exemplificou a caridade como um verdadeiro gigante espiritual, sempre produzindo num ritmo invariável que causava real assombro aos que o acompanhavam mais de perto. Nunca deixou de escrever, nunca deixou de falar, nunca deixou de propagar, nunca deixou de praticar.
porque eu acho que o mais importante, nós, às vezes, estamos sempre no centro, né? Estamos sempre aqui ouvindo uma palavra, participando das aulas, mas não sei porquê, né, na hora da gente colocar em prática, né, fica tão difícil, né? Às vezes eu vejo quanto à caridade, né? Eu sei que fazer a caridade, como Jesus nos ensinou, né, colocando a benevolência, a indulgência e o perdão, está num nível bem ainda superior a nós, né? Mas nós já temos condições de praticar a caridade. Se nós olharmos direitinho, nós temos condição de abrir a mão para quando as pessoas chegam e nos pedem algumas coisas, sem que a gente faça aquele julgamento, né? Porque quando a pessoa chega para pedir, a primeira coisa que a gente fala, um jovem me pedindo. Lá, ele é forte, é dessa e está aí na rua pedindo. Não é assim, o julgamento nosso primeiro não é esse. E a gente fica numa dúvida muito grande, né? Que eu já estou com a hora mesmo. Mas eu vi um palestrante falando esses dias sobre a caridade, eu achei muito interessante. Disse que o palestrante estava aqui, eu não sou palestrante, eu estou aqui somente fazendo um estudo, mas o palestrante, ele fez a palestra, né, falou sobre a caridade, sobre tudo, e na hora que ele terminou, fazia muito calor, ele não quis ligar o ar, ele foi sentar na calçada. Aí nisso veio um senhor, com a mão bem magra, bem cadavérica mesmo, estende a mão para ele e pede uma ajuda. Ele leva a mão no bolso. Quando ele vê que ele só tem R$100, ele tira a mão devagarzinho e deixa. Aí o senhor vira para ele e fala assim, que os bons espíritos o vejam. Aí ele falou, gente, o que está acontecendo? Aí botou a mão de novo, não pegou. Aí o senhor repetiu de novo, que os bons espíritos o vejam, mas não o acompanhem. Aí na terceira, quando ele bota e não dá o dinheiro que o senhor faça com os bons espíritos e veja, não o acompanhe. E que aí ele ainda falou sobre uma doença incurável. Aí, não, ele está me rogando praga. Não, o senhor está me rogando praga, mas assim que o senhor aprendeu a pedir, não, é que realmente eu acabei de sair de uma palestra em que o palestrante falou isso, e era ele. Só que a pessoa não estava na palestra, mas a pessoa sabia. E aí ele meteu a mão no bolso, puxou os R$100 e deu, não sei se por medo ou por quê, mas ele acabou. Então, gente, olha só, está faltando só mais uns 10 minutos, ainda tem mais 5 minutinhos, tem 3 livros que não vai dar tempo de eu falar, mas eu gostaria muito de falar. E um deles, que eu achei muito interessante, é Joana d'Arc. Porque nós conhecemos a história de Joana d'Arc, né? Ela ouvia suas vozes, ela tinha suas intuições, e ela sai lá de Lorena e vai procurar em Paris o rei, e ela é colocada à frente de um exército, uma moça sem nenhum preparo, sem entender de guerra, à frente de um exército. E na Guerra dos 100 Anos, ela levou a França a muitas vitórias ganhas, né? Depois, passado tudo isso aí, ela é condenada à morte pela Igreja Católica, né? Ela acaba numa fogueira, todos nós sabemos da história, né? E alegando que ela lidava com bruxarias, né? Ela era bruxa. E interessante, mais além, é que a mesma Igreja Católica, e eu não estou falando mal da Igreja Católica, eu fui católico a minha vida inteira, eu tenho só uns, acho que uns 12 anos que eu sou espírita, mas realmente me encantei pela doutrina, estava falando com meu amigo aqui, meu irmão, eu realmente consegui ver na doutrina espírita tudo que na minha vida inteira eu não consegui ver. Então, realmente, hoje eu faço questão de estudar e de tentar fazer alguma coisa, e não é para ninguém, não, é para mim mesmo. É para mim, tudo que eu faço, é claro que eu vou beneficiar alguém, mas eu tenho certeza que o maior beneficiado sou eu. Então, ela acaba passando por essa situação toda. E Leon Denis, o que ele faz? Ele traz ela como Joana d'Arc médium. Coloca em cima das vozes, das visões que ela tinha, mediunidade. Dá uma outra visão, que é o que nós vamos ver nesse livro aqui, no livro. Eu não estou com o livro aqui, não. No livro dela, é Joana d'Arc, o nome do livro. E ela, quando os inquisidores iam interrogar, ela dizia que se Santa Catarina e Santa Margarida não falassem, ela não falaria. Tudo que os inquisidores perguntavam, ela falou, primeiro eu vou perguntar a Santa Catarina e a Santa Margarida. Se elas conversarem com Deus e Deus mandar a resposta, eu vou passar para os senhores a resposta. Quer dizer, aí ele dá até uma visão que ela era católica,
ela frequentava uma capela onde tinha uma imagem de Santa Catarina e de Santa Margarida, e ali ela plasmou quem seriam os guias dela. E ela também era muito devota ao anjo Gabriel, né? Tem também o livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que eu acho que é um livro muito importante, tá? Que eu quero incentivar a casa toda, para quem ainda não leu, que leia, que eu acho que esse foi o meu maior propósito aqui hoje, que eu sei que muitos de vocês já devem ter lido as obras, mas que quem ainda não leu, que não perca a oportunidade de ler, que para nós espíritas é realmente muito importante esses questionamentos que nós vamos aprender em cima desses livros. E o livro Depois da Morte, né, que realmente é um livro incrível, né? E tem uma coisa aqui que eu vou encerrar o nosso estudo da noite, para não ficar tarde para nós irmos embora, que eu achei muito interessante. São só 2 páginas que eu vou ler rapidinho. Final do estudo. E tu, olha a mensagem que ele manda para nós, né? E tu, meu irmão, meu amigo, que recebeste essas verdades no teu coração, e que lhes conhece o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Que ainda vem fazer um apelo a nós, uma exortação. Lembra-te que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair mais puro do que quando aqui entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. São essas armadilhas que a matéria, são esses vícios, são esses prazeres que nós temos, porque a gente sabe que o prazer é passageiro, a felicidade não. Então, os prazeres, a gente tem que tomar muito cuidado com os prazeres, porque eles vão durar durante um período e vai embora. Agora, a felicidade, se a gente conseguir alcançá-la realmente, ela vai junto conosco, porque nós sabemos que eterno é Deus, né? Deus não teve começo nem fim, então ele é eterno. Nós somos espíritos imortais. Fomos criados numa época e daí nós vamos seguir a nossa caminhada aqui, até quando chegarmos a esse aprimoramento, mas mesmo que a gente todos nós vamos conseguir ser um espírito puro, um espírito angelical, nós vamos voltar aqui só em missão, se quisermos, ou se realmente se fizer necessário. Caso contrário, nós já não precisamos mais retornar aqui, mas vamos continuar trabalhando, né? Porque Jesus está lá, ele é um Cristo. E dentre os Cristos, eles continuam trabalhando, Jesus não nos disse? Se meu pai trabalha até hoje, eu também trabalho, como é que nós não vamos querer trabalhar? Temos que trabalhar e muito, né? Reflete que a Terra é um campo de batalha onde a alma, a todo momento, é assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo estado do espírito, pelo coração, corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esbarroam-se, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo se dissipa. Mas há 2 coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. 2 que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquiste-as por teus esforços e, alcançando-as, eleva-te acima acima do que é passageiro e transitório, para que possa gozares o que é eterno. Eu quero agradecer a todos vocês pela bondade, pela caridade de terem me ouvido. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, realmente, muito emocionado, e fico muito feliz pelo esse convite. E quero agradecer não só aos irmãos encarnados, porque sabemos que quem tem condições de perceber e de ver a casa está muito mais repleta do que possamos esperar, né? Porque os nossos irmãos mais adiantados trazem os seus tutelados aqui, da mesma maneira que nós também fomos trazidos aqui
para que possamos nos adiantar um passo mais, e agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, irmão. Obrigado pela sua presença, pela sua mensagem. Espero que seja a primeira de muitas. Se me convidarem, eu venho. Com certeza. Então, os nossos irmãos, que vão estar em casa assistindo, que a paz de Deus habite o lar de vocês e também os corações.